você a fechar os seus olhos, nós abrirmos esse trabalho poderoso, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, com muita alegria, Senhor, que mais uma vez nós estamos aqui na sua presença, abrindo, Senhor, esse último jejum, onde nós cremos, meu Pai, na manifestação do seu poder. Nós cremos, meu Pai, que o Senhor trabalha em todo o tempo. O Senhor está fora do tempo, o Senhor pode mudar as coisas de um minuto para o outro, Senhor. Eu peço que, se ainda havia coisas na nossa vida, coisas em alguma área da nossa vida que não tinham caminhado, Senhor, nós cremos na sua operação. Em respostas, meu Pai, e na manifestação poderosa do Senhor, nós cremos nisso, porque tudo que nós temos é esse momento, Senhor. É o dia de hoje, mas o Senhor está fora do tempo, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, na hora que o Senhor quiser, o Senhor apenas espera o movimento da nossa parte. Então eu peço, Deus Todo-Poderoso, que cada um dê a resposta certa, meu Pai, todos os dias de sua vida, não apenas até o último minuto desse ano, Senhor, mas em todo o tempo nós vamos a dar as respostas certas, porque é o que nós vemos na sua palavra. Quem atrasa as nossas vitórias somos nós. Nós vemos, meu Pai, o povo saindo do Egito, que uma caminhada de cerca de 11 dias se tornou uma peregrinação de 40 anos, meu Pai, por conta de atitudes erradas, incredulidade, reclamação, murmuração, ou seja, era dada as piores respostas para o Senhor. Mas nós não estamos aqui, meu Pai, para ficar reproduzindo os velhos erros. Nós queremos acertar, Senhor. Nós queremos ajustar a nossa vida. Nós não queremos perder mais um dia, mais um minuto da nossa vida com atitudes erradas, meu Pai. Com aquilo que nos afastou do Senhor, nos afastou das bênçãos, nos afastou de tantas vitórias, tantas mudanças, tantas conquistas. Abençoa cada um que está aqui. Abençoa cada um que estiver nas igrejas, cada um que está pela transmissão, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor. Nos dê as respostas, meu Deus, que nós precisamos, porque nós nos comprometemos em dar as respostas que o Senhor espera, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós daremos, meu Pai, as respostas espirituais, as respostas de fé, as respostas de confiança. Nós vamos fazer aquilo que nós sabemos, meu Pai, nós não vamos apenas ficar observando e vendo o diabo tomar conta das áreas da nossa vida. Nós assumimos o controle da nossa vida, Senhor, do nosso futuro, do nosso destino, porque nós cremos no Senhor. Eu peço, abençoa cada um, Senhor amado, para que possamos terminar este dia, este ano, tendo a certeza, declarando, concordando e crendo, Senhor, que nós já vivemos o melhor ano das nossas vidas. Nós não vamos entrar no ano novo desgovernados, meu Pai, mas governando para a glória do Senhor. E vamos entrar no ano novo com outros sonhos, outra perspectiva, outros projetos, pedidos novos, orações diferentes, meu Deus, porque aquilo que estava parado, travado, amarrado, ficou nesse ano. Nós cremos nisso, Senhor, nós cremos na fluidez, nós cremos na sua operação, em nome do Senhor Jesus. E é neste momento, Senhor, que nós abrimos este último jejum, e eu peço, Senhor, nos sustente, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos fortaleça, que possamos terminar esse dia, Senhor, muito melhores do que quando começamos, muito mais fortes, firmes, espirituais, fiéis, cada vez mais fiéis ao Senhor. Muito obrigado por tudo, Deus querido, nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém e amém, graças a Deus. Boa tarde, pessoal. Deus abençoe a todos. Podem se sentar, por gentileza. Boa tarde a quem estiver na transmissão. Eu vou ler algumas passagens para você. Eu vou pular alguns versículos, porque não é necessário nesse momento. Eu vou iniciar aqui a partir de 1 Samuel, a partir do 2. Diz assim, aqui nós falamos de Eucana, o marido de Ana. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha.
Fala comigo, todos os anos. De novo, todos os anos. Ok? Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para o quê, pessoal? Para visitar parentes. Para adorar e sacrificar. Vamos juntos, pessoal. Adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Então esse era o propósito dele. Ele levava ele e a família dele para buscar a Deus. Lá, Hófni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava, fala comigo, uma porção dupla, porque a amava. Ok? Apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. Então ele queria a vitória da Ana. Por isso ele fazia uma oferta dupla para ela, porque ele amava, ele queria a mudança daquela situação. Por quê? E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Fala comigo, por gentileza. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira, vamos pular aqui, ó. Não, isso. Sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, fala comigo, Ana se levantou. Ok? E com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto, dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Então Ana se levantou. Vamos pular para o 19. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor, fala comigo, e o Senhor se lembrou dela. Ok? Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, fala comigo, eu pedi ao Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Vamos aqui pular para o 24. Depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. Vamos pular para o 28. Por isso, agora eu dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicada ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Todos nós nós conhecemos essa história, né? Da Ana, a mãe de Samuel. E eu pedi para você repetir o problema da vida dela, que ano após ano Ana dava as mesmas respostas. Ano após ano Ana viveu o mesmo problema. Então tudo que a Ana viveu, vamos trazer para a nossa vida. As respostas que ela dava. Todo ano ela saía com a família dela, com o marido dela. O marido dava ofertas dobradas em favor da vitória dela, porque ele não queria mais ver ela daquela maneira, chorando, sem comer, chateada. Então, essa era a reação dela. Ela ia para a igreja e a resposta que ela dava era da carne. Ela desanimava, ela desistia. Na verdade, ela não é que ela desistia, ela nunca tinha se levantado. Ela sempre esteve prostrada. Então ela dava as mesmas respostas, talvez até esperando um resultado diferente, afinal ela ia buscar o Senhor sempre.
Mas de que adianta nós buscarmos o Senhor apenas fisicamente? Ela tinha todo aquele sacrifício, saía de uma cidade, ia para outra, fazia o sacrifício, voltava para aquela vida. Muitos têm aceitado viver uma vida assim. Estão na igreja, recebem a palavra, fazem sacrifícios, mas a vida não está mudando. Mas a falha não está no Senhor, a falha está em nós. O Senhor está observando as respostas que nós damos. Muitos brigam, xingam, desistem, desanimam, param, não têm consistência, falam de desistir, falam do problema, ao invés de falar com o problema, se submetem ao inimigo, porque toda vez que a Penina provocava ela entregava o poder dela, ela seguia chorando, e a Penina lá, e tinha mais um filho, e tinha outro filho, e falava assim, ó, sua seca, olha aqui, eu tenho filhos, você não tem nada. E o Eucana falava, ô Ana, eu não sou melhor que 10 filhos para você, olha a vida que você tem. Você tem um marido, você tem uma família, você tem, tem saúde, mas você é estéril. O Senhor a tinha deixado estéril, então Deus queria trabalhar nela. Os problemas, eles não vêm para nos destruir, eles vêm para sermos trabalhados. Só que de acordo com as respostas que nós damos, aquele problema destrói a nossa vida. Mas aquele problema que veio da parte do Senhor, ele vem para nos exaltar, para nos fazer crescer, para nos esticar na fé, para que a gente venha amadurecer. Mas se a gente não tem esse entendimento de se levantar, nós sempre teremos as mesmas respostas, viveremos uma vida derrotada na presença do Senhor. Olha a vida dela. Todas as vezes que ela poderia dar uma boa resposta, uma resposta de fé, ela dava respostas da carne. Todas as vezes que nós recebemos a palavra, de confiar, de crer, de declarar, de fazer a nossa parte, porque Deus sempre fará dele, nós vemos as pessoas dando as respostas carnais. O sentimento que manda, o rancor que manda, a preguiça que manda, a falta de estabilidade, de consistência que manda. Até que chegou um dia que ela se cansou de passar as mesmas coisas, passou 1 ano, 5, 10, não sei quantos anos passou aqui. Pode ser que você esteja convivendo com um problema há muitos anos. Por quê? Porque Deus não quer mudar? Porque você não tem orado sobre isso? Porque você não tem pedido sobre isso? Não, porque você não se levantou ainda, porque ainda faltou aquela indignação, Senhor, eu me levanto. Senhor, eu não aceito mais, e de que adianta eu falar que eu não aceito? Eu preciso agir. Então Ana naquele dia, naquele momento, ela se levantou, e veja que não foi rápido, viu? Porque veja que eles foram para Siló para adorar e sacrificar o Senhor. Então Ana se levantou, aqui no 9, Ana se levantou, e olha aqui, na manhã seguinte, ou seja, na manhã que eles iam embora, então a gente não sabe se eles ficaram lá 1 semana, 10 dias, a gente não sabe quanto tempo que ele ficou lá, mas a gente só sabe de uma coisa, que pelo menos ela decidiu não terminar aquele ano, não terminar aquele momento da mesma forma. Então nós precisamos analisar, às vezes coisas não aconteceram na nossa vida, mas você tem ainda este momento, antes do tempo terminar, antes do ano acabar, para você se levantar. Porque olha só, na manhã seguinte, coloca o 19, por favor. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá, ou seja, o último dia. No último dia, eles se levantaram para adorar o Senhor. E o Senhor se lembrou dela. E o Senhor, na última linha lá, e o Senhor se lembrou dela. Por quê? Porque agora ela continuava estéril, ela continuava sem filhos, ela continuava com a inimiga dela, mas agora internamente algo mudou. E assim, olha só a diferença. Quantos anos será que ela não passou vivendo aquelas mesmas repetições? Mas quando a gente se levanta, pessoal, assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho, ou seja, olha lá, ela viveu a mesma coisa uma vida inteira. Quando ela se levantou,
no ano seguinte, ela estava com a vitória dela na mão. E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu pedi ao Senhor. Qual que é o seu Samuel? Qual que é a coisa que você tem pedido ao Senhor? As coisas de Deus são rápidas. Lembra que a gente falou há umas 2 semanas da oração de Ezequias? O homem de Deus chegou lá e falou, prepara suas coisas, arruma sua casa, porque você vai morrer. Ele virou para o lado, orou, e o homem de Deus que estava ainda no pátio do palácio lá, voltou e falou que não ia morrer mais. Uma oração que foi respondida em segundos. E muitas vezes a gente está pedindo, anos. Então nós precisamos pegar essa mensagem. Nós precisamos nos levantar. A gente tem que parar de ficar convivendo com a situação, apenas dando as respostas erradas, chorando e reclamando. Porque foi no último dia. Pois eles se levantaram, adoraram e foram embora. A gente está nos últimos momentos desse ano. Será que em alguma área você ainda não se levantou? Será que em algumas coisas você até tomou decisões diferentes, mas tem aquela que ainda o sentimento está mais forte, a incredulidade está mais forte, ainda aquilo que está aparente para você, a imagem, a fotografia daquele problema, te dá a sensação de que isso não tem o que fazer, mas de que Deus que nós estamos falando, do Deus que a gente carrega, que tem boca mas não fala, que tem ouvidos mas não escuta, que não pode fazer nada, que tem que ser carregado por alguém, ou no Deus Todo-Poderoso. Então, a partir daquela decisão, no ano seguinte ela teve a resposta, mas por que no ano seguinte? Porque era uma gravidez. Mas pode ser que você, ao se levantar diante deste problema de uma vez por todas, pode ser que até o final desse dia, pode ser que amanhã você tenha uma resposta. Vai dar fé, não é de Deus isso. Não depende de Deus, depende de mim. Depende da nossa reação. Ela fez um cântico de agradecimento que eu vou ler ao final. E ela tomou essa decisão, Senhor, aquilo que para mim era o problema da minha vida, eu era estéril. Ela fez um sacrifício, eu vou oferecer isso ao Senhor, eu vou sacrificar o meu Deus, porque agora eu tenho um Deus, um verdadeiro Deus. Por que é que muitas pessoas vivem presas a um problema? Porque ela tem um Deus, o Deus dela não era Deus. Ela ia para a igreja, mas o Deus dela era o filho que ela não tinha. E tudo que nós colocamos no lugar de Deus não flui. Um casamento que fica mais importante que Deus não vai fluir. Um filho que se torna mais importante do que Deus também não vai. Deus mexe nos nossos deuses. Nosso Deus é o quê? O orgulho? É a arrogância? Deus vai nos humilhar. A gente falou sobre isso esses dias. Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele levanta, concede graça e favor aos humildes. O Senhor está buscando pessoas que fazem dele o seu Deus. E ela consagrou ao Senhor. E todo ano, eu dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicada ao Senhor. Todo ano ela levava uma túnica. Você lembra disso? Uma túnica maior, porque ela estava lá. Esse homem vai ser um grande homem de Deus, um grande profeta. Por quê? Porque eu consagrei ao Senhor. Então, todo ano, a Ana levava uma túnica um pouquinho maior para o Samuel, para que ele tivesse a roupa certa, a roupa do sacerdote, declarando e agindo, crendo que ele seria um grande homem, como foi. Olha aqui que diz, em Jeremias 15, o versículo 1, olha a moral, olha o nível que chegou o Samuel. É muito interessante. Então o Senhor me disse, fala comigo, ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, intercedendo por este povo, eu não lhes mostraria favor. Pare e analise essa frase. O povo estava assim, fazendo do jeito que queria. E Deus ficou tão irado com aquela vida que aquele povo estava levando. Deixa aí, pessoal, deixa para eles verem.
que ele falou assim, ó, Samuel tem tudo comigo, mas nem que ele pedisse eu mudaria de ideia aqui. Porque uma coisa a gente falar de Moisés, né? Moisés também, você queria, no tempo da lei, eu acho até engraçado, você queria morrer, é você falar mal de Deus e de Moisés. Então você vê que a seriedade que tinha Moisés. E aqui, ó, Samuel. Samuel podia estar aqui, ó, Senhor, tem misericórdia desse povo. Não destrói esse povo. O povo está cego, você tem paciência. Não, Samuel, eu gosto muito de você, mas assim, nem você vai mudar a minha ideia aqui. Então veja, o que uma decisão pode fazer. Veja a credibilidade desse homem. Tudo começou com uma mãe que se levantou. Percebe como é que as coisas vão fluindo e acontecendo, e ao longo dos anos, o desenvolvimento, tudo aquilo que um dia você achou que era insignificante, ela só queria ter um filho e se tornou o grande Samuel. Um homem extraordinário. Começou com uma mãe que se levantou na fé. Pequenas coisas, detalhes. Como a bispa sempre conta o testemunho dela. Começou lá atrás, há 30 e tantos anos, buscando por uma cura, buscando por uma libertação. E hoje milhares e milhares, se não milhões de pessoas já não foram afetadas por aquele testemunho. E você pode ser esse canal de mudança. Você pode ser esse canal de bênção para milhares e milhões de pessoas. Você pode falar com milhões de pessoas. Você pode criar um filho que vai falar com milhões de pessoas. Essa mulher, quando ela se levantou, pode tirar da tela. Quando ela se levantou, a história do povo de Israel foi mudada. Mas tudo é um processo. Tudo é um processo. A gente está terminando um ciclo agora. Vamos começar outro. Nós vamos entrar mesmo, vamos aceitar entrar em 2024 ainda com áreas desgovernadas da nossa vida? Então veja a credibilidade desse homem. Ana, ela mostra muito bem, através do resultado de Samuel e do que ela vivia antes, fica muito claro que nós sempre somos os causadores dos nossos problemas. Ana trouxe os próprios problemas. Como assim? Sim, nós trazemos os nossos problemas. Por quê? A gente não viu aqui que Eucana amava Ana? Sim ou não, pessoal? Mas ela era estéril. Se ela tivesse dado a resposta antes, Penina não entraria na história. Mas por que Penina entrou? Porque Ana dava as respostas erradas. Eucana amava ela, dava ofertas duplas para ela, por ela, mas ele queria uma descendência. Ele precisava de uma descendência. As famílias precisavam perpetuar aquela descendência dele. Então, chamou a Penina. Então nós atraímos problemas para a nossa vida por darmos as respostas erradas. Quando nós não damos as respostas de fé, fala comigo, quando eu não dou as respostas de fé, os meus problemas pioram. Então, pela situação dela, pelas decisões erradas dela, emocionais que ela dava, incrédulas que ela dava, os problemas dela ficaram piores. Então a Ana ficou pior, porque ela era estéril. Agora ela tem uma rival. Então agora ficou pior. Então, enquanto nós não dermos as respostas sábias, as respostas de fé, nós vamos passar ano após ano atraindo problemas maiores. Ela não quis posicionar, ela era estéril, reclamava, chorava. Agora tem uma inimiga. Agora tem alguém que fica lá piorando a vida dela, humilhando, provocando, e ela continuava dando aquelas respostas. Então veja que enquanto a gente não dá a resposta que Deus espera, a palavra me dá uma direção, mas eu quero fazer do meu jeito. Eu estou com um problema, daqui a pouco eu estou com 2, com 3, com 10. Por quê? Porque eu vou acumulando. Eu não dou as respostas, eu vou ignorando, eu não obedeço, eu faço do meu jeito, eu vou atraindo problema atrás de problema. Mas quando ela se levantou, quando ela adorou, tudo mudou.
Quando ela foi, ela adorou. Na manhã seguinte, eles foram, adoraram o Senhor. Ela se levantou no espírito, ela mudou a mente dela, ela mudou a postura dela, não voltou mais chorando, lamuriando, reclamando da vida. Ela ficou feliz, ela ficou em paz. Agora ela tem paz. Após a adoração, as portas se abriram para ela. E a adoração é o quê, pessoal? Fala comigo. É entrega, é obediência. Então eu adoro como? Cantando? Não. Entregando, obedecendo, me levantando. Depois daquilo, ela foi embora em paz. Porque ano após ano ela voltava triste, amargurada, não comia. Agora ela mudou. Agora ela confia no Senhor. Olha a diferença. Às vezes a gente está tenso, está preso a um problema, não dorme por causa do problema, não come por causa do problema, não deixa de pensar em outra coisa por causa do problema. Quando nós depositamos no Senhor a nossa ansiedade, nós recebemos paz. Aí nós relaxamos. Aí você pode ver, você está vivendo, você continua vivendo aquela situação, mas agora o seu foco não está mais naquilo. Agora você tem paz. Aí você volta, você trabalha, você vive, você dorme, você come, em paz. E todos os anos ela ia lá, reforçando aquela palavra, eu consagrei ao Senhor, será um grande homem de Deus. Reforçava, dava aquela túnica nova dos profetas. E como está lá no versículo 26, Samuel crescia em estatura, em graça, em estima diante de Deus e das pessoas. Então ele crescia na altura, porque ele era um homem saudável, uma criança saudável. Ele crescia em graça, em favor, em estima por Deus e pelas pessoas. Então, Deus se agradava de Samuel e o povo via a diferença em Samuel. Outra vida, nada a ver com Eli. Então as pessoas gostavam. Por quê? Porque quando eu atraio o favor do Senhor, eu atraio o favor dos homens. Mas se eu busco o favor dos homens, eu rejeito, eu não recebo o favor do Senhor. Davi só era favorecido e as pessoas iam até ele porque ele tinha o favor de Deus. Mas Saul, que buscava o favor dos homens, perdeu os dois. Então nós agradamos a Deus, nós recebemos, nós crescemos. Nós agradamos a Deus, nós crescemos. Nós agradamos a Deus, nós crescemos. Ano após ano, nós crescemos mais. Samuel crescia ano após ano, em estatura, em saúde, em graça, em estima, por Deus e daí das pessoas. Então nós vemos aqui, depois que ela desmamou o menino, ela continuou indo lá, visitando. E ele ia crescendo. Então, de situações ruins, de situações difíceis, veio aquilo que ela pediu ao Senhor. Então, de situações difíceis que você pode estar vivendo, quando nós nos levantamos, vem aquilo que você tem pedido ao Senhor. Vem o seu Samuel. Samuel significa aquilo que eu pedi ao Senhor. O que nós temos pedido ao Senhor? Quais as mudanças, quais as transformações que nós temos pedido? Mas nós temos que nos levantar. A vitória da Ana foi a vitória daquela nação. A sua vitória, a gente falou essa semana, se eu não me engano. A sua vitória pode ser a vitória de uma nação, pode ser a vitória da sua família, pode ser um legado que você deixa para muitas e muitas gerações. Samuel foi um homem que fez parte da mudança daquela nação. Samuel ungiu 2 reis importantíssimos, ungiu o Saul e ungiu Davi. Ele fez parte de toda uma mudança, de toda uma transição. Ninguém tinha onde pegar ele. Era um homem de caráter. Ele influenciou positivamente a vida de milhões de pessoas. Porque toda aquela nação, ele estava andando para lá, para cá, ele visitava cidades, ele estava lá conversando, ajustando, ensinando, ele estava lá atento, ele estava lá andando, ungindo os reis, acompanhando o que estava acontecendo. Ele não ficava lá, igual ele, sentado e não tomando atitude nenhuma, vendo as coisas erradas e não agindo, não fazendo nada.
Então ele influenciou a cultura daquelas pessoas. Onde Samuel chegava, o povo ficava tenso. Era respeitado, era reverenciado. Foi um homem de extrema integridade, lidava com as coisas, acompanhava as coisas. Foi um homem irrepreensível. E olha só a influência que ele teve. Foi o Eli, um sacerdote caído. Mas tudo são decisões. Às vezes a gente pode até falar, não, porque eu fui criado assim, eu tenho esse jeito. Então, Samuel também, desde pequenininho, ele foi criado de uma maneira, por um homem que não tinha um exemplo. Mas ele decidiu não seguir os passos do Eli, não ser um caído, não ser uma pessoa que estava lá negligenciando a vida dele, negligenciando as responsabilidades, negligenciando as pessoas. Então a gente tem que analisar um padrão na palavra. Todas as mulheres que eram estéreis geraram campeões. Nós vemos o caso de Sansão, nós vemos o caso do próprio Samuel. Nós vemos que daquilo que um dia foi uma situação de vergonha, de esterilidade, pode vir bênçãos extraordinárias, se nós dermos lugar ao Senhor. Se nós dermos lugar a Deus, a gente pode fazer coisas incríveis para a glória de Deus, porque é o que a gente sempre fala. Nada é para nós, tudo é para a glória do Senhor. Aqui ela queria um filho, e ela dedicou aquele Deus ao Deus vivo, aí deixou de ser Deus para ela, é porque ela entregou. Foi a mesma coisa do Isaac. Deus queria o Abraão, mas ele pediu Isaac. Deus queria a Ana, e ela entregou o Samuel. Então, se nós dermos lugar a Deus, nós podemos fazer coisas extraordinárias, nós precisamos crer nisso. No último dia que eles estavam lá, ela decidiu fazer diferente. E a partir daquele momento, o destino dela foi totalmente diferente, foi totalmente mudado. Olha aqui o cântico dela, de 1 Samuel 2. Então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada, e minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito, agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos, agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza, e humilha e exalta. Ou seja, Deus faz o que Ele quer. Fala comigo, por gentileza. Levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo. Ok? Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles, o Senhor julgará até os confins da terra, ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. O ungido é o nosso Senhor Jesus. Então Eucana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote Eli. E o menino Samuel, 26, continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo.
No último dia ela decidiu dar a resposta certa, que mudou toda a história dela. De um passado derrotado, fala comigo, de um passado derrotado a um futuro vitorioso. Às vezes a gente teve um passado derrotado, com muitas coisas que não fluíram. Mas se nós dermos a resposta certa, se nós decidirmos nos levantar de verdade, a gente tem um futuro vitorioso para a nossa vida. Você crê nisso? Deus precisa somente de uma decisão. Deus só quer que a gente tome a decisão certa. Porque ela viveu errado uma vida inteira. Quando ela se levantou, no outro ano que ela ia fazer isso, ela entregou o Samuel. Depois que desmamou o Samuel, ela foi entregar ele. Então, coisas que não estavam andando há anos serão mudadas. No ano seguinte, ela já estava com o seu Samuel. O ano vai acabar daqui a 2 dias. Às vezes, no ano seguinte, você já estará com o seu Samuel. Às vezes, daqui a 2 dias, 3 dias, 4 dias. Mas a decisão tem que começar agora. O levantar do Senhor precisa começar agora. No dia seguinte, no ano seguinte, na semana seguinte, às vezes na hora seguinte que nós nos levantarmos, a gente pode ter o nosso Samuel, aquilo que você pediu ao Senhor. Creia nisso. Creia nessa palavra. Creia nessa palavra. A gente viu agora há pouco, o Senhor se lembrou dela. O Senhor se lembrou, vamos chamar a atenção do Senhor. Vamos fazer o Senhor lembra de mim? Chame a atenção do Senhor. Chama a atenção do Senhor, Ele vai se lembrar de você. Ele vai lembrar das suas orações. A gente só precisa se levantar de uma forma correta. Não dar mais as mesmas respostas carnais, ignorantes. As respostas de desespero. As respostas de palavras pesadas, as respostas de desistência, as respostas que não quer, que Deus não se agrada, simples assim. Deus quer fé, Deus quer atitude, Deus quer comprometimento, Deus quer adoração, Deus quer obediência, e às vezes a gente está entregando todo o oposto. A gente está vivendo, levando com passividade, aceitando, aflito, tentando resolver as coisas na força do braço, não dando as respostas que Deus espera. E a gente termina mais um ano da mesma forma. Decida, pega essa palavra, pega essa mensagem. Uma decisão dessa mãe que se levantou, veio Samuel, um homem que afetou milhões de pessoas. Uma decisão que a gente toma pode mudar o destino da nossa casa e até de uma nação. Por que não? A gente sabe? Não dá para saber. Mas se alguém dá o primeiro passo, se alguém crê, se alguém entrega o que precisa ser entregue, Deus faz coisas extraordinárias. Olha aí. Tudo, ninguém já podia falar com Deus, só se Moisés e Samuel falasse, Deus podia reconsiderar. Olha a força dessa palavra. Deus falou isso para Jeremias. Jeremias ouviu falar do outro, né? Falei assim, pô, Senhor, podia falar aqui, né? Nem se Jeremias falasse comigo, eu ia mudar de ideia. Não. Fala para esse povo. Jeremias falando, nem se vocês, se Deus estivesse lá com Moisés e com Samuel, ele ia mudar de ideia de destruir vocês. Então veja o que uma decisão pode fazer. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza, com o seu propósito. Feche seus olhos por um momento. E com base nessa palavra, o que você decide se levantar nesses últimos momentos de 2023? No nosso último jejum de 2023. Nesse último propósito do ano. O que é que você não aceita de verdade? Nesse dia 29, quarto jejum, às vésperas do ano novo, o que é que você se levanta para que Deus se lembre de você
E numa hora seguinte, no dia seguinte, no ano seguinte, que é daqui a 2 dias, por acaso, Deus pode te entregar a vitória que você tanto tem pedido. Porque o Samuel, aquilo que eu pedi ao Senhor, aquilo que eu pedi ao Senhor, o Senhor me entregou. Qual é o seu Samuel? Qual é aquilo? O que é aquilo que você tem pedido ao Senhor? E Ele pode te entregar. Ele pode te entregar hoje. No mundo espiritual Ele já te entregou. Mas se levanta em nome de Jesus. Quem atrasa as nossas vitórias somos nós. A gente já viu isso. O povo podia levar 11 dias numa linha reta para a terra prometida. Ficaram 40 anos naquela jornada interminável, por conta de atitudes erradas. Ana sofreu por anos, dando as péssimas respostas, por isso que ela continuava sendo afrontada pela inimiga dela. A gente vai continuar entregando o nosso poder, sendo afrontado, perdendo, entregando o nosso poder para o inimigo, sendo roubado todo o tempo, roubado na vida, na alegria, na satisfação, nos sonhos, porque eu pedi ao Senhor. Qual é o seu Samuel? Entrega ao Senhor, adore ao Senhor. Ana se levantou e sacrificou, entregou aquele menino, entregou aquele filho, que era o seu melhor, entregou ao Senhor. Entrega nas mãos do Senhor. Ela voltou em paz, ela parou, o semblante dela mudou. Que precisa de mudança, o que precisa da resposta certa que nós não demos ainda, de nós confiarmos no Senhor, parar de fazer daquele problema o Deus da nossa vida, e nós nos levantarmos e colocar realmente o verdadeiro Deus como Deus na nossa vida. Senhor, eu me levanto. Senhor, eu creio, eu vou dar as respostas certas. Se levante em nome de Jesus. Abra a sua boca e fala: Senhor, eu me levantei. Senhor, eu me levantei. Senhor, eu me levantei. Eu não vou mais dar essas respostas, meu Pai. Eu não vou mais viver dessa maneira. Eu não vou passar ano após ano reclamando, dando as piores respostas ao Senhor. Eu vou vencer esse orgulho desgraçado. Eu vou parar com essa teimosia. Eu vou parar de confiar no homem. Eu vou parar de ficar esperando que as pessoas mudem. Eu vou dar os meus passos de fé. Eu vou viver o meu Samuel, Senhor. Eu vou entregar ao Senhor aquilo que o Senhor tem pedido. Às vezes o Senhor tem pedido, como a gente viu, ordem simples. Naamã quase perdeu as vitórias dele, a cura dele, o milagre da vida dele, porque ele não queria mergulhar num rio. Quantas vezes que a gente tem a ordem simples, somente fecha a boca, somente confia, somente creia, e a gente está fazendo um malabarismo, uma dificuldade, tudo é complicado. Não, vamos facilitar a nossa própria vida, vamos parar de complicar. As coisas do Senhor são simples, as coisas do Senhor são simples, Ele não complica. Os religiosos criavam problema o tempo todo. O Senhor foi lá, resumiu todas as leis em 2 mandamentos: ame a Deus e ame o seu próximo. Veja como é que Deus otimiza a nossa vida. Só obedeça, só creia, só se levanta, dê as respostas certas, não use a sua boca para se auto-amaldiçoar. Creia, confia, declara a coisa certa, seja grato. Senhor, eu decido crer, eu decido a resposta certa, eu confio no Senhor. Entrega o seu Samuel, entrega aquilo que para você era o seu Deus. Se eu não tiver isso, não vai dar certo. Se eu não tiver isso, minha vida não vai. Não, a sua vida não vai porque você está com o olhar nisso, na coisa errada. A vida da Ana não andava, porque o foco dela era só: eu preciso de um filho, eu preciso de um filho, eu preciso de um filho, eu preciso de um filho. Não, você precisa de Deus, você precisa crer em Deus, você precisa se levantar, você precisa amadurecer, você precisa ser humilde. Nós precisamos disso, nós precisamos de humildade, nós precisamos crer na palavra, nós precisamos obedecer, nós precisamos da adoração, entregar. Entrega o seu coração. Nesses últimos dias, não segura mais nada. A gente só tem a ganhar com Deus, só tem a perder longe de Deus.
E às vezes a gente está aí só perdendo vida, energia, credibilidade. E Deus não quer que a gente perca nada. Pelo contrário, é o inimigo, é o ladrão que quer isso. É o diabo. O Senhor quer que a gente cresça. O Senhor quer nos dar uma vida plena, uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida de resultados. Então vamos dar as respostas certas ao Senhor. Vamos responder com fé. Vamos responder com adoração. Vamos responder com entrega. Vamos responder com fidelidade. Vamos responder da forma correta. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós precisamos do Senhor, meu Pai. Estamos nos últimos momentos desse ano, Senhor. No último dia, a Ana tomou uma decisão. Ela não quis mais voltar, meu Deus, para a casa dela. Ela não quis mais terminar aquele período, meu Pai, aquele ciclo, aquele ano, da mesma forma, Senhor. Ela voltou diferente, ela tinha um semblante mudado. Ela não era mais triste, ela não era aquela amargurada, ela não era aquela que só falava de problemas, ela não era aquela que só jogava coisa na cara das pessoas, ela não era aquela que se fazia de coitada, de vítima da sociedade, vítima da penina. Não, Senhor, ela se levantou com firmeza, como uma mulher de Deus. Nós temos que nos levantar como homens e mulheres de Deus, de homens e mulheres fortes. Desde quando reclamação leva alguém a um lugar bom, a um lugar exaltado, a um lugar grande? Pelo contrário, isso só nos derruba, isso só nos humilha, só faz a gente perder a credibilidade. Fique com as palavras da oração dela. Ele exalta, Ele levanta, Ele abençoa, Ele levanta do pó necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se entre os príncipes. Ele lhes dá lugar de honra. É isso que o Senhor quer, é aí que o Senhor quer nos colocar, entre os príncipes, entre os lugares de honra, entre as pessoas de credibilidade, as pessoas de influência. Você tem que ser essa pessoa de influência. Você tem que ser essa pessoa de credibilidade. Você tem que estar nas altas posições de credibilidade, de prosperidade, de vitórias, de testemunhos, de influência. Você tem que estar lá como cabeça da sua família, o cabeça da sua empresa, o cabeça na sociedade, nas áreas que você tem atuado. Você tem que ser o número 1, porque Deus está te levantando para isso. Ele levanta do pó. Pode ser que às vezes você sinta no pó. Deus te levanta se você colocar a sua confiança nele. Do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com os príncipes, e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo. Olha a palavra que nós recebemos, de uma mulher que até pouco tempo atrás era amargurada, que não fazia nada, só reclamava e chorava e se entregava, e ela foi o canal de bênção, de mudança, para milhões de pessoas, com o homem de Deus, o grande Samuel, que tinha crédito com Deus. Olha só a mudança, que uma decisão que nós tomamos pode afetar milhões de pessoas, pode afetar toda a sociedade, pode afetar toda a sua família. Às vezes você veio de um contexto todo bagunçado, de gerações de destruição, e você se torna esse canal de luz, esse canal que quebra aquela hereditariedade de derrota, e através de você, 1000 gerações serão abençoadas. Às vezes você faz parte daquela terceira e quarta geração de destruição, de más notícias, de problemas, mas você se torna o canal para 1000 gerações. Quantas gerações foram abençoadas porque aquele homem estava lá, ensinando o povo nos caminhos do Senhor, ensinando qual era o padrão do Senhor, ensinando o que era ser um homem de verdade, um homem de Deus, um sacerdote de verdade, porque a referência que eles tinham lá era o Eli. Ele mostrou: esse é o padrão certo. Às vezes o mundo está aí, está cheio de gente que conhece crente como o pior padrão do mundo. É desonesto, é religioso, é a pior coisa que existe. E você se torna esse canal
para mostrar para esse mundo qual é o padrão certo, qual é o padrão de honestidade, o padrão de família, o padrão de caráter. Então se torne esse padrão, tome essa decisão: Senhor, eu me levanto, nesse dia, Senhor, eu não estou olhando para calendário, eu não estou olhando para horário, eu não estou olhando para data, isso daí não me importa. Não me importa porque não importa para o Senhor. Aquilo que estava preso, amarrado há anos, pode ser mudado em 1 minuto, em 1 hora, em 1 dia. Se eu crer, se eu me levantar. Então tome essa decisão em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós declaramos isso, meu Pai, nós nos levantamos agora. Nesse último jejum, Senhor, nesse 4º jejum, nós nos levantamos. E nós cremos, meu Pai, que nós viveremos milagres extraordinários, seremos canal de bênção, Senhor, para milhões de pessoas, Senhor. Eu declaro isso. Declaro portas abertas, declaro transformação, declaro mudanças, meu Pai, porque aí dentro de cada coração, cada um aqui, Senhor, se levantou de forma corajosa. Cada um aqui tomou a decisão, Senhor, de não olhar, mas é o meu inimigo, esse problema, olha o tempo, olha a data. Não, Senhor, eu só olho para o Senhor. Eu me levanto. No último dia, eu decido não voltar para a minha velha vida. Eu decido não voltar para os meus velhos problemas. Eu decido não voltar para o mesmo padrão, Senhor. Eu volto diferente, com um sorriso diferente, com uma confiança diferente, com uma paz que eu não tinha, com uma fé que eu não tinha ainda estimulado, Senhor. Então agora eu começo outro tempo, Senhor. Um outro tempo, o Senhor faz o que o Senhor quer no tempo que o Senhor quer. Nós só precisamos dar a resposta certa. Então eu declaro, meu Pai, as mudanças, eu declaro transformação, eu declaro um povo poderoso, eu declaro, Senhor, cada situação apresentada aqui, no propósito da mudança, Senhor, que nós viemos a deixar aqui enterrados, meu Deus, em 2023, porque nós cremos na fluidez, meu Pai, nós cremos, meu Pai, que pediremos, oraremos, meu Pai, projetaremos coisas diferentes, Senhor, teremos outros sonhos, novos projetos, meu Deus, porque cremos que tudo que estava parado, meu Pai, até este momento está transformado, haverá a fluidez do Senhor. Nós cremos, meu Pai, que nós somos este canal de bênção para a glória do Senhor. Ana foi um canal de bênção para toda uma nação, Senhor, porque ela se levantou e dela veio o grande Samuel, que se tornou uma referência para muitas e muitas pessoas, meu Pai. Então nós cremos nisso, que uma decisão que muitas vezes parece até insignificante, uma criança, diante de tantas outras crianças, mas aquela criança se tornou especial. Ela ia crescendo em graça e em favor, diante de Deus e das pessoas. Então uma decisão que nós tomamos, pode ser que seja às vezes apenas para resolver um problema da nossa vida, vai afetar milhares de pessoas, vai afetar outras gerações. Então eu creio, meu Pai, eu creio nessa mensagem, eu creio, meu Pai, no entendimento que cada um aqui teve, Senhor. Nós cremos e tomamos posse dessas orações, da manifestação do Senhor, a materialização, meu Pai, de cada sonho, de cada projeto. Nós concordamos, meu Pai. Eu peço que você dê as mãos para quem está ao seu lado e que você concorde, porque a palavra diz que onde estiver 2 ou mais reunidos em Teu nome, Senhor, aqui o Senhor está. Então nós estamos aqui reunidos em Seu nome, Senhor, orando, crendo, declarando no melhor tempo das nossas vidas até então. Declaramos portas abertas, mudanças, restauração. Declaramos, meu Pai, pessoas transformadas, famílias transformadas, saúde transformada, vida financeira transformada, resultados transformados em nome do Senhor Jesus. Nós concordamos, meu Pai, e declaramos um povo forte, um povo cheio de visão, um povo cheio de autoridade, um povo cheio do Espírito Santo, um povo agressivo na vida, Senhor, um povo agressivo na fé, um povo que cresce e que avança todos os dias, meu Pai, porque sabe qual é o padrão, sabe no Deus em quem tem crido, sabe, meu Pai, que o Senhor não nos preparou uma vida pequena, o Senhor não está aqui, o Senhor não quer que nós venhamos a viver uma vida pequena, mas uma vida poderosa. Então nós declaramos essa grande vida para o nosso povo, em nome do Senhor Jesus. Nós concordamos, meu Pai,
nós declaramos, nós tomamos posse de cada oração, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor, obrigado pela palavra, obrigado por essa oportunidade, obrigado pelas respostas, obrigado, Senhor, porque nós nos levantamos com essa fé, com essa autoridade, em nome do Senhor Jesus, e nós não vamos retroceder, em nome de Jesus, amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.